Quero começar agradecendo primeiramente a Deus, também a pastora Emily pelo convite, estender a minha gratidão a todo o ministério que desde que eu cheguei aqui me recebeu muito bem, e eu louvo a Deus por poder fazer parte desse ministério hoje. Mais cedo pude contribuir também na casa de recuperação, onde a presença de Deus foi real naquele lugar. E o Senhor colocou no meu coração uma palavra que fica em Efésios. Vou ler aqui numa Bíblia que eu uso mais para estudo. É uma Bíblia que ela está mais velhinha. E ela tem uma tradução um pouco mais simples, que fica melhor para poder entender. Muitas das vezes já vai um conselho, né? Tem gente que tem dificuldade, que é muito difícil. Às vezes vai muito da tradução que a gente usa até para ler a Bíblia. A gente pega uma tradução mais difícil, tem muita dificuldade em entender. Mas essa aqui, por exemplo, é a NVI, que é na linguagem de hoje, né? Uma linguagem mais atualizada. Efésios capítulo 4 é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração no decorrer da semana. Estava conversando com 2 primos meus. A gente estava falando sobre algumas coisas, e falando sobre um negócio de sentimento e ódio e essas coisas, e o Senhor me trouxe à memória essa palavra, e eu falei, mas a Bíblia, ela nos ensina que nós devemos abandonar essas coisas, que nós devemos rejeitar essas coisas. E veio um alerta, eu fiquei pensando naquilo, eu falei, eu vou estudar essa palavra em algum momento, porque é difícil, eu não tenho muito costume de pregar nas cartas, é só se o Senhor mandar mesmo, porque realmente é uma responsabilidade muito grande. Eu falei, como eu tenho tempo, né, não tem nada indica que eu vá pregar em algum lugar nos próximos dias, eu tenho bastante tempo para ler e para estudar essa palavra. Isso foi na quinta. Na sexta-feira, a pastora Emily me mandou mensagem. Eu falei, Jesus, o que eu faço? Pensei, eu vou ver uma palavra que eu já tenha pregado alguma vez, ou que eu já conheça. Mas nós sabemos que quando o Senhor coloca uma palavra no nosso coração, não tem para onde correr nem para onde fugir, né? Nós temos que falar aquilo que o Senhor manda. Se encontra aqui em Efésios capítulo 4, vamos ler o verso 29 até o verso 30. Como eu falei, a tradução provavelmente vai estar um pouco diferente, mas o Espírito vai revelar, né, aquilo que Ele quer. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Como eu falei, o conteúdo, nas cartas, eu não tenho muito costume, porque nos obriga a trazer uma palavra de forma mais expositiva, Eu já tive algumas oportunidades, e eu gosto muito de pregar de forma textual e temática, onde eu escolho um texto e um tema e vou passeando durante a Bíblia, por outras passagens. Mas o conteúdo das cartas, eu particularmente não gosto de fazer isso, porque é um contexto. Eu não posso fugir muito desse contexto, nem do que o autor, que é o Espírito Santo de Deus, através de Paulo, queria dizer com aquilo. Então, nós lemos o verso 29 ao 32, mas nós vamos meditar em todo o capítulo 4, em alguns versículos. Prometo que nós vamos ser breve hoje, No verso 1, o apóstolo Paulo ele vai falar que ele está preso, e ele roga que eles vivam de maneira digna da vocação que receberam. Os Efésios foi um grupo de cristãos que o próprio Paulo ele evangelizou, e da prisão, muitos anos depois, ele escreve essa carta para esses crentes de Éfeso. A gente conhece, a gente sabe que Éfeso é uma cidade muito famosa, era um centro cultural grego, muitos deuses romanos, gregos, eram adorados ali. Também é conhecida como a igreja que perdeu o amor, lá em Apocalipse vai falar isso,
né? A igreja que era nota 10, fazia tudo certo, tirava onda, ministério de louvor top, os músicos eram bons demais, pregação, os obreiros nota 10, mas tinham perdido o amor. E sem amor, tudo é inútil. O amor é o maior, é o mais importante. E aqui, no verso 1, após todo o ensinamento, até o capítulo 3 ali dessa carta, onde o apóstolo ele explica um pouco da história do Evangelho, explica um pouco de Cristo, como nós fomos eleitos e escolhidos desde o princípio. No capítulo 4 em diante, ele mostra como essa escolha reflete na nossa vida, como a história do Evangelho, como a história que Deus traçou desde a eternidade, vai impactar na nossa história e como nós devemos traçar a nossa história de acordo com isso. Já no primeiro versículo do capítulo 4, o apóstolo ele roga, ele pede, ele faz um apelo. Eu quero que vocês façam dessa forma. Eu quero que vocês vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. O viver aqui é de uma certa forma caminhar até um objetivo, caminhar em direção ao objetivo. Eles não estão vivendo ou andando de forma aleatória, eles não estão andando conforme a própria vontade deles. O apóstolo insiste que eles vivam, que eles caminhem para um objetivo, que eles caminhem com um propósito, que eles progridam, que eles não fiquem parados, que eles não fiquem estagnados. Eles têm que evoluir, eles têm que caminhar, eles têm que progredir, porque Deus entende que eu tenho que ser mais santo hoje do que eu fui ontem, e ser mais santo amanhã do que eu fui hoje. É um progresso, eu tenho que melhorar a cada dia, como pessoa, como cristão, como ser humano. E aí, nesse mesmo versículo, ele fala que de forma digna da vocação que eles foram chamados, porque é como se fosse uma balança. Essa palavra aqui, ele usa no termo de como se fosse uma balança. E essa balança ela tinha que estar nivelada. Ou seja, aquilo que eles professavam, aquilo que eles falavam, o que eles cantavam, a forma como eles se vestiam, também tinha que refletir na forma como eles viviam. Não basta apenas cantar que eu amo, que eu adoro a Deus e que eu louvo o santo nome do Senhor. Eu também tenho que viver de acordo com isso. É isso que Paulo está falando para a igreja. É muito bonito vocês cantando, vocês louvando, mas vocês têm que viver também de acordo com isso, porque senão há um desequilíbrio na balança. E não pode haver desequilíbrio. Foi louvado aqui um louvor muito lindo, glória a Deus por isso, que ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na vide, eu vou me alegrar. O profeta Abacuque fala isso, né? E isso é muito bonito, muito lindo. Mas trazendo para a nossa vida de forma prática, ainda que a figueira não floresça, ainda que a porta se feche, ainda que o desemprego chegue, ainda que a doença chegue, ainda que a enfermidade chegue, todavia eu me alegrarei. Será mesmo? Nós temos que trazer essa reflexão para a nossa vida, porque a balança ela precisa estar nivelada. Não pode haver desequilíbrio na obra do Senhor, naquilo que nós professamos como fé, né? Tem que também refletir na nossa atitude, na forma como nós falamos com as pessoas. Se sou cheio do Espírito Santo, eu não falo com alguém de forma ignorante, porque o Espírito Santo trabalha com mansidão. Ele trabalha no nosso coração, ele nos ensina a falar. E aqui Paulo, ele vai trazendo isso para a vida dos cristãos em Éfeso. Não só de forma teórica, mas de forma prática. Aqui também é muito interessante, no verso 4, que vai dizer assim: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados. E há um só Senhor, um só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Aqui, para os cristãos em Éfeso, ele está dizendo que o Espírito Santo é um só. A fé é uma só. O Deus é um só. O Espírito que habita em mim também habita em vocês. Então não faz sentido que nós estejamos divididos nos nossos pensamentos. Isso não pode acontecer no nosso meio. Porque se nós estivermos divididos nos nossos pensamentos, se olho para alguém, eu não vou muito com a cara dela, não. Eu não vou muito com a cara dele, não. Eu não sei, tem alguma coisa que não bate. Se olho para alguém com esse tipo de pensamento, talvez eu tenha que rever o meu conceito do que é
ser um templo do Espírito Santo. Talvez o Espírito Santo é uma verdade, é duro ouvir isso, mas talvez você tenha vivido a sua vida inteira na ilusão de que o Espírito Santo de Deus habita em você e ele não habita. Porque o Espírito Santo não promove divisão, ele promove unidade. Um só é o Deus, um só é o Espírito, um só é o batismo. A fé é a mesma, não pode haver discordância, não pode haver divisão. Ah, mas na minha opinião, mas a sua opinião não importa, porque nós estamos espaldados na palavra do Senhor. Então a minha opinião, de forma rasa, ou o que eu acho, se não estiver com respaldo da palavra do Senhor, não tem valia nenhuma, porque o que importa é a palavra do Senhor. O que vale é o que está escrito na palavra do Senhor. Ah, mas na minha interpretação, mas a sua interpretação, ela não importa. Essa é a verdade. O que importa é o que o Senhor revelou através da sua palavra, né? Se o Senhor acha que é dessa forma, é porque é. Se o Senhor dita que é dessa forma, é porque é. Eu não tenho o direito de questionar ou criticar. Mas esse mesmo Espírito que promove unidade, ele também promove um crescimento individual em cada um de nós. No versículo 11, vai dizer que ele chamou cada um para um ministério. O dom, a graça aqui, que não é a graça da salvação, a graça salvadora, né, que nos alcança porque nós não somos dignos, mas o Senhor nos amou, nos limpou e nos escolheu. Ele também, na sua graça, derrama sobre nós a graça ministerial, que é a graça onde os apóstolos, vai dizer aqui que ele designou alguns para apóstolos, outros para profeta, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aqui, não é de forma como cargo eclesiástico, é um dom que muitas pessoas carregam, porque o Senhor concedeu, que ele não necessariamente precisa ser um pastor com a nomenclatura, para ele ter essa graça, esse dom na vida dele. Porque tem muita gente que sabe acolher e cuidar de pessoas que não é pastor, mas ele tem esse dom, Deus derramou na vida dele. Assim como alguns têm mais facilidade em ganhar almas, né, em chegar em meios e conseguir fazer com que o rumo da conversa se torne ali num foco cristão, assim como o Senhor repartiu esses dons sobre cada um de nós aqui, há presbíteros, pastores, tem as irmãs que ficam na salinha cuidando das crianças, tem os obreiros que ficam na portaria, tem os irmãos que trabalham na mídia. Isso tudo o Senhor repartiu de forma como ele achou interessante, né? Como ele quis. E assim, um trabalho não anula o outro. O trabalho do som não é mais importante que o trabalho da portaria. Como aquele que prega não é mais importante que aquele que fica na salinha. Não, porque o objetivo aqui é a edificação do corpo de Cristo, mais uma vez voltando para a unidade. Então olha como o Espírito Santo trabalha. Ele trabalha de forma única, unidade, mas aí ele separa alguns para um propósito diferente, que no final o propósito é a edificação do corpo de Cristo, é a edificação da igreja. Então se aquilo que eu faço, se a palavra que prego, se a forma como recebo os irmãos na igreja, se a forma como trabalho na mídia, ou como cuido das crianças na salinha, não edifica a igreja do Senhor, eu estou trabalhando de forma errada, eu não fui chamado para aquilo. Eu tenho que me esforçar, eu tenho que melhorar, eu tenho que me entregar ao máximo para que o corpo do Senhor seja edificado. Se um visitante chega e olha para um obreiro na portaria, e o obreiro olha para ele com um rosto amargo, com um rosto fechado de amargura, talvez essa não seja a função desse obreiro. Assim como talvez quando eu esteja ali no som e eu fique ali fazendo de qualquer forma, ou aumentando e diminuindo de qualquer forma, ou querendo prejudicar de alguma forma, talvez eu não fui chamado para aquilo, porque eu não estou edificando o corpo do Senhor. Então, se o que eu faço não serve para a edificação do corpo da igreja, não serve de nada. Porque, às vezes, nós queremos fazer do nosso jeito, mas o nosso jeito não importa. Ah, não, mas se eu fizer desse jeito, as pessoas não vão me ver tanto. Se eu pregar dessa forma, talvez não vão gostar tanto da minha palavra. Ah, não, mas se eu acatar dessa forma, a minha palavra não vai valer de nada, mas vai edificar o corpo de Cristo? Se for edificar o corpo de Cristo, ninguém precisa ver.
se for para a edificação da igreja, se almas forem se render, se o evangelho for alcançar vidas, ninguém precisa saber. Se a sua oração na madrugada tem surtido efeito na sua casa, na vida dos teus filhos, na vida do teu marido, no seu ambiente, na sua família, ninguém precisa saber, porque o corpo, a igreja, a palavra do Senhor, o evangelho está sendo edificado. Essa é a sua função. Essa é a nossa função. A edificação do corpo do Senhor. Somos membros, temos que estar bem ajustados ali, né? E muitos, né, no movimento dos desigrejados, né, Jesus tem a misericórdia que eu quase fiz parte, quase virei um desigrejado. E ali gosta muito daquele argumento: não, eu não preciso da igreja porque a igreja sou eu, o corpo sou eu. Mas a palavra já nos refuta claramente: ninguém é corpo. Nós somos membros que temos que estar ajustados em concordância para a edificação do corpo do Senhor, para a edificação da igreja, onde Cristo é o cabeça, onde Ele manda, né? Ele é o chefe. E aqui, no versículo 14, vai falar assim: o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e a esperteza de homens que induzem ao erro. O apóstolo Paulo, ele já revela aqui, né, aos Efésios, qual que é o propósito disso tudo? Aonde isso tudo vai findar? O propósito disso tudo é que vocês, Efésios, não sejam mais como crianças. Cristãos de Éfeso, vocês não sejam mais como criança, porque o tempo do amadurecimento para vocês já passou. Paulo aqui não está falando para uma comunidade cristã, meu pastor, recém-convertida. Ele já está falando para cristãos antigos, que trabalham na obra do Senhor, cantam, louvam, pregam, né? Mas se chateiam com qualquer coisa, se ofendem com qualquer coisa. E ele fala: o tempo de vocês, de criança, já passou. Eu rogo que vocês amadureçam. Então, se fico chateado por talvez passar por um irmão e ele não me cumprimentar, e eu fico chateado com aquilo, e aquilo me magoa, e eu tenho que levar para a minha liderança, porque aquela pessoa é muito exibida e ela está me ignorando, eu ainda sou uma criança. Se fico chateado com o meu pastor, porque passo por ele, e ele não me cumprimentou na igreja, é um absurdo. O pastor não me viu, eu ainda sou uma criança, eu ainda não amadureci. Se fico preocupado porque não saí nas fotos, porque não saí no banner, no cartaz, eu ainda sou uma criança. Paulo, ele não está falando de crente recém-convertido. Ele está falando de crente com 30 anos de igreja, com 50 anos de igreja, que se ofende porque um irmão furou a fila no bebedouro, porque se ofende porque um irmão furou a fila no banheiro, furou a fila da cantina. É um absurdo, eu não vou ficar nesse lugar. Ninguém me valoriza, ninguém me dá valor. É para esse tipo de crente que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando: vocês não podem mais ser como crianças que levam tudo para o lado pessoal, que se ofendem com todas as coisas, porque eu quero que vocês cheguem ao amadurecimento. Deus não quer um que sabe, um que não sabe. Deus não quer um que entende um que não entende. Ele quer que todos alcancem a maturidade. Ele quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade do Senhor. É isso que Ele quer. Esse é o desejo do Senhor. Então eu não posso também me menosprezar. Não, isso aí não é comigo. Eu não posso orar porque tem as irmãs que já foram chamar. Não. O crescimento, o amadurecimento é para todos. Não, eu não disse. Com certeza, alguns, porque aqui fala sobre os dons, alguns foram chamados para mestre. Mestre é a pessoa que tem muita facilidade em ensinar alguma coisa. Não tem cargo eclesiástico mestre. Não, vamos receber aqui o mestre. Não tem. É um dom que Deus dá, onde alguém ali é muito fácil para ensinar alguma coisa, às vezes vai muito junto com algum pastor, né? Que tem muita facilidade com o ensinamento. Mas ele não está falando ali que os crentes não podem ensinar a pessoas que têm uma certa facilidade, mas todos devem alcançar essa estatura de varão perfeito, todos devem alcançar essa maturidade.
Ele também faz uma comparação aqui com barcos, né? No próprio verso 14, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Essa parte aqui, ele faz uma comparação dos cristãos como se fossem barquinhos num oceano. Lembra muito a palavra que foi pregada, se eu não me engano, na semana passada pelo pastor, sobre doutrinas, né, e palavras, algo relacionado a isso. E Paulo faz essa comparação dos cristãos, que eles não podem ser como barquinhos no meio de um oceano, onde esses barquinhos são levados pelos ventos fortes que são lançados ali. Uma tempestade que surge e ele vai para aquele lado, e ele vai para aquele outro. Paulo compara isso a doutrinas, porque muitas das vezes nós baseamos as nossas opiniões ou aquilo que nós cremos com base em pregador de internet, e nada contra, porque eu assisto muitos, mas muitas das vezes nós estamos olhando e vendo o espírito de Jezabel falando através de profetas e estamos levando aquilo como verdade. E aí chega na sua igreja no domingo, olha o que ele prega, olha o que o meu pastor prega, olha o que o presbítero está falando, não tem sabedoria, né? Aquele pregador da internet, mas ele está sendo levado como se fosse um barco, soprou um vento de doutrina e ele está sendo levado por aquilo. Um exemplo é a teologia da prosperidade, o triunfalismo, né? A pregação coach que tem chegado em muitas igrejas. Isso é uma forma de doutrina que leva muitas pessoas. Não, eu gosto quando prega que eu vou triunfar e que eu vou vencer e que o Senhor vai colocar uma chave na minha mão. E o Senhor vai colocar uma chave na sua mão. Mas é a chave que Ele coloca na mão da igreja de Filadélfia, que é a chave que abre portas. Que porta é essa? A porta de emprego? A porta do concurso não, é a porta da salvação, para você chegar em lugares e ali abrir uma porta e vidas serem alcançadas. Não é no shopping, não é na praça de alimentação, é no Complexo do Alemão, no Complexo da Penha, é lá, nesses lugares que você vai e vai usar a chave do Evangelho, a chave entregue a Pedro e também à igreja, para falar da palavra do Senhor, para falar que Jesus cura, salva e liberta, porque as pessoas estão se apegando a essas coisas e a essas filosofias, mas nós, vocês, o Ministério Casa na Rocha, ainda se apega ao Evangelho verdadeiro, ao Evangelho apostólico, ao Evangelho que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho. É esse Evangelho que nós nos apegamos, é esse Evangelho que nós vamos pregar. Só Jesus e nada mais. O resto é resto. O resto não importa. Nós vamos permanecer pregando a verdade. Se houver 1000 igrejas pregando o Evangelho do Senhor Jesus, essa igreja estará entre as 1000. Se houver 100, essa será uma das 100. Se houver 10, ela vai estar entre as 10. Se houver só uma, vai ser o Ministério Casa na Rocha. Se houver um crente falando a verdade do Evangelho, esse crente vai ser você. Porque você não vai recuar, você não vai se prostrar mediante a palavras, mediante a triunfalismo, a prosperidade. Você vai continuar pregando e falando a verdade do Evangelho do Senhor Jesus. Que Ele cura, salva e liberta. Que Ele veio e morreu na cruz pelos nossos pecados. É isso. É isso que muda a vida do homem. É isso que transforma a vida do homem. A verdade. No verso 17, o apóstolo vai dizer: até aqui, até o verso 32, até o verso 16, perdão, Paulo está dando um ensinamento sobre comunidade, vida cristã, né, ambiente, igreja. É isso que ele está ensinando. Mas no 17 em diante, aqui na minha Bíblia tem um subtítulo, o procedimento dos filhos da luz. Ele está começando a aplicar isso de forma pessoal na vida dos cristãos. Primeiro ele aplica na comunidade cristã, na igreja, na comunhão dos irmãos, e depois ele começa a aplicar
de forma pessoal, na vida pessoal de cada um deles. No versículo 17 vai dizer assim: assim eu digo a vocês e no Senhor, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Aqui, ele começa a fazer uma comparação. Eles, lá fora, os gentios, os ímpios, os mundanos, eles vivem de uma forma. Eles se entregam a impurezas. Eles se entregam ao próprio desejo. Eles se entregam às vontades deles. Eles se entregam aos prazeres deles. Eles se entregam aos próprios desejos. Desejo não é pecado. O que é pecado é a prática, é da luz, é da vida aquilo. Tiago nos ensina sobre isso na sua carta. E Paulo está falando, eles se entregam a essas coisas. Entretanto, vocês não aprenderam isso de Cristo. Meus irmãos, Paulo está falando para Éfeso e falando para nós. Vocês cresceram no Evangelho do Senhor. Vocês participaram da escola bíblica dominical. Vocês vinham na manhã com Deus. Vocês vinham na consagração. Vocês cresceram no Evangelho. Seus pais ensinaram vocês. Seus avós ensinaram vocês. Alguém te carregou no colo. Alguém te levou até o Evangelho. O que vocês querem praticar não foi o que vocês aprenderam. Não foi. Ele está falando, não foi isso. Vocês sabem, vocês aprenderam com Cristo. Através dos louvores, das canções que vocês entoaram, das reuniões, nas salinhas, na sua infância, na sua adolescência, na mocidade. O conselho dos seus pais, o conselho dos seus pastores. O que vocês querem praticar, vocês não podem, porque vocês não aprenderam isso de Cristo. Não foi isso que ele ensinou a vocês. É isso que ele está dizendo. E aqui, no 21, ele continua. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. A verdade. Verdade. Talvez nós entramos às vezes por essas portas, num culto de domingo, com outra expectativa. Uma palavra, leve, uma palavra emocional, para nós começarmos bem a nossa semana. Mas aqui, no versículo 21, ele fala que eles foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo. Confiança e comunhão. Para haver comunhão, deve haver confiança. E para haver confiança, deve haver verdade. Verdade em amor. Porque a verdade liberta. E muitas das vezes nós nos chateamos ou nos frustramos por entrar por essas portas, talvez esperando outra coisa, outra palavra. Mas o crescimento, ele está dizendo, só vem através da verdade, porque isso reflete o amor. Não há amor sem verdade, é impossível. Também não há verdade sem amor, é impossível. Os dois andam juntos. Por isso ele está ensinando, por isso ele está dizendo. A verdade que está em Jesus. E aí no 22 ele vai dizer, está chegando o batismo aí, ó. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade proveniente da verdade. Essa ideia aqui traz muito também a ideia do batismo, a despir-se do velho homem, a retirar aquela roupa, a retirar aquele homem, a matar aquele homem de fato, a mudar o seu jeito de uma vez, porque muitas das vezes nós falamos
e professamos com a nossa boca, não, mas é o meu jeito. Eu posso até melhorar um pouquinho, mas o meu jeito eu não mudo. Jesus nos convida a despir-se, a abandonar isso, a matar o velho homem. Não tem jeitinho para ele. Não tem como melhorar. Ele não quer que você melhore um pouquinho. Ele quer que você mate ele e renasça como uma nova criatura. O batismo faz referência a isso. Uma confissão, mas também está ali, ó, como Cristo. Morreu e ressuscitou um novo homem, uma nova mulher, uma nova pessoa em Cristo Jesus. Essa é a ideia, é se livrar disso de uma vez, é largar isso, é jogar fora, é largar de mão. Se você tentar melhorar, não, eu vou melhorar o meu jeitinho, eu vou melhorar aqui um pouquinho, eu vou tentar melhorar, não. Tem que matar, ou ele vai te dominar e vai te destruir, vai acabar com a sua fé, acabar com o seu ministério, com o seu casamento, com a sua família. E eu tenho certeza que esse não é o desejo de nenhum de nós aqui. Então ele convida, ele fala, vocês têm que se despir desse homem, dessa veste, disso que tenta aprisionar vocês têm que abandonar isso, abrir mão disso. Aqui, ele vai dizer no verso 25, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. É interessante, em algumas traduções vai falar assim, não ireis, mas não pequeis. Muita gente usa esse de argumento, eu também já usei. A Bíblia fala que é para irar, mas não pecar. Mas aí eu fiquei estudando isso, pesquisando. O que Paulo ele queria dizer é que a ira, cuidado quando você se irar, porque você está muito próximo do pecado. A ira e o pecado eles estão muito próximos. Foi isso que o Senhor disse a Caim. Caim, você deve dominar isso. O pecado bate a porta. Caim está virado com seu irmão. Mas a ira dele não se apaziguou no decair do sol. Ele carregou aquilo. E a ira leva ao pecado. É isso que Paulo estava querendo ensinar. Por isso que a ira, antes do pôr do sol, esse estresse que você viveu no seu dia, esse estresse com alguma pessoa, esse estresse no trabalho, esse estresse com a esposa, com o filho, antes do pôr do sol, isso aí tem que se apaziguar. Isso aí não pode ir para o outro dia. Porque se ir, o pecado está muito próximo, bate a porta. Cuidado com a ira. Era isso que ele estava tentando ensinar aquele povo. E no 28 ele vai dizer, o que furtava, não furta mais. Antes trabalhe fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. É um conselho moral, né? Que furtava, que roubava. Não basta só ele falar que se arrependeu. E isso também na nossa vida pessoal. Eu pequei, não basta, eu me arrependi. Não, eu tenho que demonstrar isso a Deus. Eu tenho que demonstrar, lendo a sua palavra, me fortificando, fugindo daquilo. Estava lendo em Gênesis, a passagem que José ele foge da mulher de Potifar, e eu tinha na minha cabeça que foi uma única vez. Mas não, José ele tinha que fugir, ele tinha que resistir aquilo todo dia. Então você imagina a luta dele, né? E é isso, todo dia tu tem que resistir. Todo dia você vai ter que lutar, às vezes, contra as mesmas coisas. O que você não pode é sempre cair nas mesmas coisas, você não pode. Mas você vai ter que lutar, talvez todos os dias da sua vida, contra as mesmas coisas, contra os mesmos desejos. Talvez no trabalho, todo dia vai ser o mesmo estresse. Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. E você vai ter que lutar contra isso todos os dias. Todo dia o mesmo desejo, todo dia o mesmo desejo. E você vai ter que lutar contra isso todos os dias da sua vida. Mas a igreja, todo dia, você vai ter que se rebaixar, ser o menor, se colocar como menor, porque o meu desejo, o seu desejo, a minha raiva, o que eu penso, o que eu deixo de pensar, não pode, de forma nenhuma, causar alguma interferência
na obra de Deus. Estava conversando com um presbítero cristiano, isso é o que a gente estava conversando no monte. É uma coisa que é uma conversa entre amigos, né? Óbvio que eu não falaria isso para ninguém, de forma assim, faz isso, não. Mas a gente estava falando, olha, cara, se for para eu dar trabalho para as pessoas, se for para eu né, ser prejudicial à vida das pessoas, é melhor ir para o mundo, cara. Porque naquele dia eu presto conta ao Criador. Eu não destruo ministérios, eu não destruo família. Isso é uma conversa entre amigos. Entende? Mas entende a essência, o fundamento nessa conversa é de não dar trabalho, é de não ser prejudicial na obra de Deus. Essa era a conversa. Continuando aqui, no verso 29, onde nós lemos, isso aqui é interessante. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros. Acabei de falar. Conforme a necessidade, para que conceda a graça aos que a ouvem. O apóstolo Paulo está ensinando aos Efésios, à igreja, nenhuma palavra torpe. O que é uma palavra torpe? É aquilo prejudicial à obra do Senhor, prejudicial a pessoas de forma pessoal, prejudicial a alguém. Esse tipo de palavra, Efésios, não pode sair da boca de vocês. Se a palavra que sai da sua boca for para amaldiçoar alguém, Efésios, não abram a boca de vocês. Se a palavra que sair da boca de vocês for para frustrar alguém, Efésios, não abram a boca de vocês. Se a palavra que sair da boca de vocês for para destruir o casamento de alguém, Efésios, não abram a boca de vocês. Se a palavra que sair da boca de vocês for para destruir o ministério, o casamento, a família de alguém, Efésios, não abram a boca de vocês. E eu vou mais além, vou ser mais invasivo. Se a palavra que for sair da sua boca for destruir a sua própria vida, não abra a sua boca. Se a palavra que for sair da sua boca for para te depreciar, para falar que você não vai conseguir, para falar que você não tem capacidade, para falar que o sonho vai morrer no meio do caminho, para falar que você não consegue louvar, que você não consegue pregar, que você não consegue falar do amor de Deus, por favor, não abra a sua boca. Mas se a palavra que for sair da sua boca for para curar, para libertar, para edificar, para transformar a vida de alguém, para mudar a rota, mudar o destino, mudar a estratégia, você pode começar a abrir a sua boca, profetizar, falar que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus transforma, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Se a palavra que for sair da sua boca for para edificação, você pode abrir a sua boca. Não calhe a sua boca, mas fale aquilo que seja para edificar o corpo, a igreja, a obra do Senhor, para edificar a sua própria vida. Porque muitas das vezes nós mesmos depreciamos a nossa vida. Eu não tenho mais idade, eu queria estudar, mas já passou e eu não vou conseguir mais. Não, eu não consigo entender, não entra na minha cabeça o meu entendimento. Eu não consigo porque já passou o tempo, agora não dá mais, já foi. Eu nunca vou conseguir aquilo, eu nunca vou alcançar. É uma palavra torpe que está saindo da sua boca para amaldiçoar a sua própria vida. E isso às vezes, para quem tem uma família, reflete na sua família, na sua casa, no seu ministério. Essas palavras torpes. E o que ele está falando? Não saia de maneira nenhuma da boca de vocês nenhum tipo de palavra torpe, mas só aquilo que for edificar alguém. Que saia da sua boca aquilo que for para edificar, aquilo que for para transformar, aquilo que for para trazer vida, luz, transformação, mudança, renovo. É isso que tem que sair da boca dos cristãos. É isso que Paulo estava nos ensinando há vários anos atrás. É isso que ele estava escrevendo dentro de uma prisão, preso, amarrado, os pés provavelmente, mas produzindo liberdade. Até em um cenário que não era, ele estava preso. O cenário dele era de prisão. Ele estava lá, agarrado. Mas as palavras que saíam da boca dele produziam liberdade. Que o seu cenário, que o cenário que você vive não venha limitar as palavras que podem sair na sua boca para a vida de alguém.
que o contexto que você está, porque Paulo estava em um contexto preso, mas aonde ele estava havia mudança de vida. Se eu não me engano, na carta para Timóteo, ele não escreve: Timóteo, aqui na prisão está muito ruim, o cara está batendo em todo mundo, o negócio está feio, a situação está difícil. Não, porque aonde ele ia, as palavras que o Senhor colocava na boca dele, era para edificar. E na carta, em vez dele escrever um monte de amargura, um monte de coisa, tinha o direito. Porque alguém pode falar: não, eu tenho esse direito. Você não conhece a minha história. Realmente eu não conheço. E eu ia me colocar como exemplo, mas, você é só um minuto, tudo bem. Mas você não conhece a história de ninguém que está aqui. Você não conhece a história do seu pastor. Mas são pessoas que decidiram largar isso tudo. Toda a amargura, E Paulo, escrevendo a sua carta, tinha todos os motivos para escrever um monte de coisa, um monte de amargura. Meus irmãos, a comunidade cristã que está aqui na prisão, saúdam vocês com a paz do Senhor. Mais uma vez preso, mas produzindo liberdade. Então esse cenário, esse contexto, esse lugar onde você está vivendo, essa luta que talvez você esteja passando, porque eu não vou perguntar: levanta aí quem está passando uma luta. Vai ter irmão que vai pedir até a mão do outro emprestado. Levanta aí porque eu tenho muitas, levanta por mim. Não, todos nós estamos passando por lutas. Mas dentro desse cenário, o Senhor quer usar a sua boca para produzir liberdade na vida de alguém, para produzir transformação na vida de alguém. Não colocando: olha só, você nem é a prioridade, olha que coisa, né? E eu? Jesus estava na cruz, todo machucado, aí ele olha para o seu apóstolo, para o seu discípulo João, olha para sua mãe: mãe, filho, eis aí a sua mãe, mãe, eis aí o seu filho. Estava todo machucado, mas estava pensando nos outros. É isso que o Senhor exige de nós. Esse tipo de sentimento que tem que haver em nós. Esse tipo de amor, de união, de compreensão. Esse tipo de coisa tem que estar ali enraizado. Tem que ser injetado como uma vacina na igreja. É esse tipo de coisa. Não amargura, tristeza, angústia. Não. Isso é para os ímpios. Nós não podemos ser desse jeito. Nós não podemos ser dessa forma. Mas é muito positivo. Tem que ser. Porque o Evangelho é a boa nova. Cristo morreu. Para de lançar essas palavras sobre a sua vida ou sobre a vida de alguém. Cristo morreu na cruz pela sua vida. Ele ressuscitou ao terceiro dia e se encontra no céu, observando, olhando, procurando os verdadeiros adoradores. Aprendi com o presbítero Cristiano, ele está procurando, não é um simples procurar não, ele está de fato procurando. Ele olha do céu nessa noite e olha para a igreja e está: cadê eles, os verdadeiros adoradores? Onde eles estão? Onde estão aqueles que me adoram, independente da luta, independente da situação, da prova, da tristeza, do dinheiro, da enfermidade? Aonde é que estão os verdadeiros adoradores? Ele procura. Onde estão aqueles que não são como meninos, que sabem que tem que ler a palavra e leem, sabem que tem que orar e oram? Porque muitas das vezes nós colocamos a culpa: não, é o diabo, é um desânimo, é uma luta, o inimigo. Não, às vezes é preguiça mesmo, preguiça. Não lemos às vezes porque somos preguiçosos. Não oramos às vezes por pura preguiça mesmo, sabe? Preguiça, não tem nada para fazer, mas às vezes a gente vai ver vídeo no TikTok, no Instagram, a gente pode dobrar o joelho e orar, mas por preguiça. Não é esses que o Senhor está procurando. O Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. Eu estava assistindo um vídeo e o rapaz falou uma coisa interessante. Ele falou assim: cara, se você coloca na sua cabeça que você vai deixar de assistir aquela série, porque hoje você tem que focar na Bíblia, você vai deixar de ouvir aquela música, ou você vai deixar de ver aquela novela, ou vai deixar de ir para o parque ou para a academia, porque hoje você tem que estudar a palavra. Na verdade, Cristo nunca foi prioridade na sua vida, porque quando Ele é prioridade na sua vida, não há competição. Você continua assistindo sua série, você continua vendo seu filme,
Porque Jesus é prioridade. O tempo dele não tem competição ali no tempo dele. Ah, não, vou deixar de ver um filme aqui porque hoje eu quero focar na palavra. Não. Ele sendo prioridade, o tempo do Senhor já está reservado no meu dia. Eu não tenho que deixar de focar, porque se eu faço isso, e falo por experiência, você vai se frustrar. Porque você vai fazer um dia, vai fazer no segundo, talvez uma semana, talvez 2, mas na outra você não vai fazer mais. Porque ele nunca foi prioridade. E é isso que nós temos que colocar em nós. Prioridade para as coisas do Senhor. Prioridade para o reino do Senhor. No 30, no 29, no 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. É interessante, porque muitas das vezes nós temos uma ideia do Espírito Santo com uma certa distância, ou como uma coisa. Às vezes a gente coloca o Espírito Santo como uma coisa. A gente quer lançar ele. A gente coloca o Espírito Santo assim. E Paulo está colocando o Espírito Santo como uma pessoa, como um ser que não necessita, mas ele exige intimidade. Perdão, eu ia falar necessita. Ele não necessita da nossa presença. Nós necessitamos da presença dele. Já estou me corrigindo aqui. Mas queremos colocar essa distância com o Espírito Santo de Deus. Mas ele é uma pessoa que habita em nós. E muitas das vezes nós tomamos as nossas atitudes, nós tomamos as nossas decisões sem uma pergunta, sem um aval do Espírito Santo de Deus. Como se ele não estivesse ali. E depois a gente vai, Senhor, o que eu faço? E às vezes até chegamos para nossas lideranças. E nada contra você chegar na sua liderança para marcar um gabinete e falar. Tudo bem. Isso aí, de boa. Mas, muitas das vezes, a gente marca o gabinete depois que a gente tomou a decisão. Aí, meu pastor, homem de Deus, o que eu faço? Aí não sabe o que fazer, porque a gente já decidiu, a gente já fez tudo. A gente já tomou todas as decisões, assim é com o Espírito Santo. E a gente entristece o Espírito Santo. Nós entristecemos o Espírito Santo com as nossas atitudes, com os nossos olhares, com as nossas conversas, com a forma com qual nós agimos, com as pessoas também. Porque o Deus que me ama, a gente tem que ter essa noção, é o Deus que ama a outra pessoa também. Então a gente tem que parar com essa coisa exclusivista. Deus me ama muito e eu sou muito especial para Deus. Todos nós somos especiais para o Senhor. Eu tenho que ter essa consciência. O sangue derramado na cruz foi para todos. Não foi para aquele que está tem alguém numa boca de fumo agora. Jesus derramou sangue na cruz, assumiu a culpa. Se ele se arrepender lá, ele vai ser salvo igual a mim. Nós temos que carregar isso em nós. O sangue derramado na cruz, ele foi derramado por todos, independente do que a pessoa fez ou do que a pessoa faz. E nós temos que olhar para os nossos irmãos dessa forma, porque senão nós começamos a desvalorizar as pessoas ou a talvez espiritualizar muito as pessoas. E aí a gente vê o cenário que a gente vive hoje na igreja brasileira de forma geral, em alguns lugares, de pessoas super espirituais. Isso é um problema. No 31, para finalizar, ele vai dizer: livre-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus o perdoou em Cristo. Paulo, mais uma vez, está falando para essas pessoas, para esses cristãos. E hoje a palavra lá no Centro de Recuperação, da nossa diaconisa Cristina, me trouxe também a refletir. Teve um momento que ela falou que cada um tem uma história. As pessoas que estavam ali, que estão, nós não temos o direito de falar porque nós não conhecemos a história deles, nós não sabemos qual foi a realidade deles, nós não sabemos qual foi a realidade das pessoas. Eu não sei qual foi a realidade de algumas pessoas aqui, mas eu preciso pregar a palavra, eu preciso pregar isso. Eu não estou desmerecendo a história de ninguém, eu não estou desmerecendo a ferida de ninguém,
Mas o apóstolo Paulo, é a Bíblia. Ele está falando que nós devemos nos livrar de toda a amargura, sabe, desse sentimento, de toda indignação, de toda a ira, toda a briga, toda a contenda, tudo isso, todo esse trauma, tudo aquilo que nós carregamos, tudo aquilo que carregamos talvez por anos, talvez temos carregado até o dia de hoje, talvez temos carregado a vida inteira, talvez temos carregado desde a infância, talvez alguém se decepcionou na igreja, né, em algum momento com pessoas, não com a igreja de Cristo, mas com pessoas, e carrega essa amargura. Mas o apóstolo Paulo, ele escreve para Éfeso, é uma verdade, essa é a história da nossa vida, é para Éfeso, é para a presbiteriana, para a batista, é para a Assembleia de Deus, é para o ministério Casa na Rocha, é para todos os cristãos. Vocês devem abandonar toda essa amargura, toda essa tristeza, toda essa angústia, tudo aquilo que vocês carregaram durante a vida inteira de vocês, chegou o momento de vocês abandonarem tudo isso. Vocês têm que abandonar. Não, eu vou tentar, não é tentar. Vocês devem abandonar todas essas coisas, Efésios. É isso que ele está pedindo, que ele está com autoridade, falando através do Espírito Santo de Deus. E no 32 ele fala, sejam bondosos e compassivos para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Esse final, né, é bem autoexplicativo, bem revelado, né? Nós devemos perdoar uns aos outros, assim como Deus nos perdoou em Cristo, né? Ele está falando para eles, vocês se perdoem aí na comunidade cristã de vocês, porque em algum momento talvez vocês ficaram chateados uns com os outros, talvez em algum momento vocês tiveram atitudes erradas uns com os outros, e talvez algum de vocês até estejam certos, mas vocês se perdoem como Cristo perdoou vocês. Porque vocês também não eram dignos de perdão. Vocês eram culpados, vocês eram inimigos de Deus. Mas Deus, no seu amor, através do sangue do seu Filho na cruz, Ele tornou vocês amigos e perdoou vocês. Vocês que uma vez estavam longe, agora estão perto. Vocês que uma vez eram inimigos, agora são amigos. Vocês que antes não tinham direito nenhum, agora são co-herdeiros com Cristo da salvação. Então assim como o Senhor fez isso por vocês, que não mereciam nada, vocês também devem fazer com o seu próximo. É isso que vocês devem fazer. Mas me magoou. Perdoa. Perdoa como Deus te perdoou. Todos aqueles que talvez um dia nós tenhamos rejeitado, machucado, porque nós também, às vezes, nós erramos. Nós somos a pessoa que machuca, às vezes. Eu já fui a pessoa que machuca. Mas pela graça, nesse mesmo lugar, o Senhor me trouxe ali a pedir perdão, porque a pessoa me lembrou. Eu fui insensível, ainda fui insensível. Olha só que coisa interessante. Eu entrei por essas portas e não pedi perdão. Mas o Espírito Santo de Deus, na sua graça, falou com a pessoa e essa pessoa veio até mim. E ali eu pedi perdão a ela. Né? Cadê a Rosana? Rosana está aí, em algum lugar. Mas foi a Rosana. Estou confessando aqui para os irmãos. Olha só como o Espírito Santo de Deus trabalha, como Ele age, como Ele faz. É isso. É isso que o Senhor nos pede. É isso que Ele nos exige. É isso que Ele requer de nós. Por que a igreja em Atos crescia tanto? Por que a igreja era tão poderosa? Porque o Espírito Santo de Deus tinha tanta liberdade para trabalhar na igreja. Não era Paulo que decidia, não eram os apóstolos que decidiam, era o Espírito Santo que administrava a igreja e decidia quem ia para tal lugar, quem ia ficar em tal lugar, era ele, porque ele tinha liberdade para fazer isso. E para haver essa liberdade deve haver comunhão, deve haver amor, deve haver perdão. E assim o Senhor vai nos fazer crescer, vai nos fazer prosperar, vai nos fazer avançar na sua obra e no seu evangelho, não é? E talvez você entrou aqui nessa noite, entrou por essas portas, entrou por esse lugar, talvez amargurado,
talvez carregando alguma coisa de muito tempo, eu não sei. Talvez, mas o Espírito Santo te convida nessa noite, você que talvez se afastou do Evangelho, ele te convida a vir aqui na frente e abandonar todas essas coisas, confessar ao Senhor Jesus, confessar ao Senhor que você quer abandonar tudo isso e viver a plenitude do Evangelho de Deus. Ou talvez você que nunca aceitou Jesus como Salvador, nunca permitiu que Ele entrasse na sua vida, Ele te convida nessa noite a abandonar todos os traumas, todo o medo, toda a angústia. Ele te convida nessa noite a vir aqui na frente e confessar Ele como Salvador. Há alguém aqui nessa noite que deseja fazer isso? Há? Se não há, que o Senhor continue nos abençoando e nos concedendo graça. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Deus abençoe o diácono Lucas.